Oi pessoal, aqui é o Gustavo. Hoje eu vou falar um pouco sobre um dos primeiros exercícios que o Dascalos recomenda, que os pesquisadores praticam, que é introspecção. A introspecção é um dos exercícios menos compreendidos, talvez, dos grupos místicos por aí, né? Das pessoas que procuram autoconhecimento. Eu pessoalmente, a primeira vez que eu vi ele, achei muito chato e eu por muito tempo eu não pratiquei ele porque eu achava que não era importante. E só mais tarde eu fui perceber que ele talvez fosse o mais importante de todos os exercícios, né? Se você entrar na página do Researchers of Truth, tem os exercícios em tradução em português, ali em alguns links. Você vai ver ali o exercício de introspecção. E o que é introspecção? A introspecção é um exercício que o Dastos diz que você tem que fazer todas as noites antes de dormir. Você deve se perguntar e perguntar o seu eu mais profundo, a sua alma, ou a sua personalidade permanente, ou o que você bem entender, como você quiser botar um nome para isso, né? Mas se perguntar, se olhar no espelho e falar: eu fiz algo hoje que não deveria ter feito, eu pensei algo que não deveria ter pensado, eu desejei algo que eu não deveria ter desejado. Eu sempre achei muito poliana esse exercício, mas até depois que fui compreender que nós somos, se você for seguir, vamos abrir uma janela aqui, abra teu coração para você aceitar algumas premissas básicas, para você, deixa ela rodar no teu sistema de crenças aí. Todos nós temos uma igreja do que a gente acredita seja realidade, mas abre uma janela aí, abre um espacinho no teu coração e apenas cogita a ideia de que se nós somos filhos de Deus, nós temos os mesmos poderes que Deus. Se nós somos anjos caídos na terra, nós também somos anjos da criação. Se nós somos filhos de Deus, nós também podemos criar o bem ou o mal. E nós temos o livre-arbítrio para escolher isso. Mas, se você quer começar a vibrar num nível de energia mais leve, a ponto de você poder ter viagem astral, saída do corpo consciente, ver os registros akáshicos, poder ter sensibilidade, sensitividade, você precisa o quê? Você precisa limpar o seu coração. Você precisa limpar os seus três corpos, o físico, o emocional e o mental. Por que isso? Porque toda vez que a gente deseja o mal a alguém, nem que seja um inimigo teu, você está criando uma forma de pensamento, um desejo, não no nível físico, mas no nível emocional ou psiconoético ou mental, num nível de energia mais sutil, você está criando o mal no mundo, você está sujando o mundo. E como filhos de Deus, como anjos encarnados ou anjos caídos, nós temos esse poder de vibrar coisas e criar coisas. E se você cria coisas pesadas, isso volta para você e fica preso na tua aura. Você é o que você vibra. Orai e vigiai. Watch and pray. Por que tem essa passagem tão importante do de Jesus Cristo, né? Porque nós devemos observar quem nós somos e observar o que nós rezamos no nosso coração. E o que é rezar no teu coração? É tudo a tua vontade, é tudo o teu desejo. Então isso foi uma evolução muito grande para mim, porque eu sempre tive muita curiosidade sobre a vida no sonho, sobre vidas em outros níveis. Já cheguei a fazer várias fitas daquele Monroe Institute de saída do corpo e tal, quando eu estava mais interessado em praticar psicologia. E eu não tinha nada, eu não tinha nenhuma visão nem nada. Claro, eu sempre tive sonhos, né? Isso eu sempre lembrei de sonhos, etc. Mas eu nunca tive exceto uma vez, uma saída de corpo mais forte, né? E também já auxiliado com pessoas mais evoluídas, já consegui sair do meu corpo também. Mas eu sempre me perguntava por que não dava certo. E o Dasclos agora veio responder isso. Falou que enquanto nós estamos com o coração sujo, é para nossa própria proteção que a gente não deva ter consciência nos outros planos. Por que isso? Porque nos outros planos nós temos mais força. Quando você começa a sair do teu corpo, a entrar nos corpos mais sutis, nossos atos nesses níveis mais sutis têm 7 vezes mais força a cada nível que você sobe. Então, se você deseja o mal a alguém, se você tem essa habilidade, você está nesse nível de energia mais sutil, você pode causar esse mal só com os teus desejos, né?
Por que eu sei, como que eu soube disso também? Eu tive a oportunidade também de conviver com uma mística, e ela um dia me confidenciou que ela estava com suspeita de uma doença muito grave, porque ela tinha desejado mal para alguém que feriu ela, e ela sabia que essa pessoa tinha consciência da culpa, e quando ela olhou para ela pôde ver a energia saindo dela e machucando essa pessoa. E desde então ela percebeu que começou a ter problemas de saúde, e ela sabia, pelo conhecimento dela, né, que isso tinha uma relação mais profunda. Eu não estou falando de pessoas apenas que leem sobre misticismo, ok? Essas são pessoas que realmente fazem coisas incríveis, têm controle sobre alimentos, sabem fazer chover dentro de uma sala, sabem fazer ventar numa sala. Eu vi isso com meus próprios olhos. Eu sempre fui muito cético, muito pé no chão, sou filho de engenheiros, né? Sempre fui muito tomé nessas coisas, e eu só menciono coisas de pessoas. Eu tenho um crivo muito chato para místicos e gurus, né? Então já fui em workshops de pessoas que eu não achava que estavam brincando de ser guru. Já fui em workshop de pessoas que eram muito maiores do que elas se apresentavam, e era exatamente por isso que elas eram incríveis, né? E então, voltando ao assunto, por que se deve fazer introspecção diária? Porque nada adianta você aumentar a tua qualidade de energia etérica, os teus corpos, o teu poder, por assim dizer, espiritual, se você vai se machucar e machucar o próximo à medida que você fica mais forte. Existe uma lei universal, que é a lei do um, de que nós todos somos um, e que até mesmo o teu inimigo é filho de Deus. Até mesmo o teu inimigo na terra é teu irmão. E o que você fizer para ele vai voltar para você. Se você ajuda o teu próximo, se você ajuda o teu inimigo, paradoxalmente, isso volta para você 7 vezes mais forte. E se você machuca o teu próximo, isso volta para você 7 vezes mais próximo. Então, observe e ore, né? Toda noite, antes de dormir, você se pergunta. E tem pessoas que falam assim: não, mas eu já me fiz essa pergunta e eu já sei que eu não faço mal. Não, você não tem ideia do mal, a gente não tem consciência do mal que a gente está fazendo a nível subconsciente. Você pode olhar para uma pessoa e achar ela feia, você pode olhar para uma pessoa e achar ela estúpida, você pode achar uma pessoa e querer que ela seja uma perdedora na vida, você pode pensar na tua ex-esposa, na tua ex-mulher e ter uma mágoa e querer que ela se dê mal na vida. Tudo isso são macumbas. Tá? É uma macumba que se faz negativa, porque tem uma macumba positiva também, né? São desejos negativos, né? Isso me lembra uma vez também que eu conheci tinha um amigo meu, né? Que ele era negro, e ele veio, estava conversando um dia sobre religião, dele ele falou assim que ele não entendia as pessoas brancas, né? Porque ele falava assim: as pessoas vão na igreja católica, rezam lá por 1 hora, depois saem de lá e ficam desejando mal ao próximo, ficam falando mal das pessoas, ficam com inveja, cobiça, todas essas coisas, alimentando essas partes nossas, né? Porque ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem alguma parte mais pesada, mas alimentando sem se perceber, né? E esse meu amigo negro falava: isso é macumba, essa é a verdadeira macumba. Então é nesse momento que o Dascalos chega e fala e pontua: você tem que cuidar do que você coloca no mundo. E eu sou o primeiro da fila, não é porque eu estou fazendo esse vídeo que eu sou perfeito. A gente tem que entrar num caminho de aprimoramento que pode durar anos ou vidas, mas tem que começar em algum lugar. Uma jornada de 1000 passos começa hoje. E a melhor coisa que eu posso dizer para você agora é: comece a praticar toda noite. Tem que ser toda noite, ou pelo menos 6 vezes na semana, para virar um hábito. Porque os nossos hábitos formam a nossa mente subconsciente. E é a tua mente subconsciente que vai te levar para algum lugar na tua vida. Tudo que você tem, tudo que você é hoje, se deve muito mais para a tua mente subconsciente do que a consciente. O consciente tem que filtrar as coisas, observar as nossas emoções subconscientes, porque elas são de hábito e se repetem e formam a nossa eternidade. Então tem que começar a limpar hoje. Se começar o teu primeiro passo hoje, não tem perfeição. Eu, quando comecei esse exercício, eu comecei a perceber coisas assim
infantis minhas, coisas que eu não percebia antes, e que eu percebia que eu desejava, às vezes, eu caçoava de pessoas que eu gostava até. E eu percebia que aquilo tinha alguma coisa a ver com uma autoafirmação minha, alguma coisa a ver com o meu ego. E foi muito libertador isso. Foi uma coisa muito bacana perceber que a gente está crescendo nesse sentido. O exercício então é muito simples, né? Toda noite se perguntar se você fez algo que você não devia ter feito. Você também pode perguntar se você deveria ter feito algo ao próximo que você deixou de fazer, né? Se você deixou de amar o próximo. E você pode se ver durante o dia como se fosse um filme. Você se vê de fora, você vê no filme lá você falando com as pessoas. Não pegue um chicote, não fique se chibatando nisso aí, porque isso aí é mais uma armadilha do ego, tá? Você só se observa e fala, eu não preciso mais repetir isso. Vai repetir eventualmente, tá? Porque os hábitos subconscientes demoram a serem mudados. Mas a gente começa hoje para chegar em algum lugar. Dúvidas e perguntas podem deixar aqui no vídeo, tá? E Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana e que teus desejos mais profundos sejam realizados. Obrigado.